Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Natural de Guaratinguetá, Alexandre é formado em Direito, com especialização em Direito Público, onde atuou como advogado por 20 anos, atuando nas capitais Carioca e Paulista, bem como com escritório em Guaratinguetá. Em 2017, iniciou um trabalho junto à Secretaria Municipal de Saúde, onde, dentre as várias atribuições de chefe de gabinete, era responsável pelo núcleo jurídico da Secretaria. Em 2019, iniciou suas atividades como gerente de relacionamento comercial junto ao Hospital e Maternidade Frei Galvão, onde era responsável pela venda dos serviços do hospital na região, junto a empresas e órgãos públicos, a avaliação do mercado e novos negócios, e ainda pela gestão do Centro de Especialidades Médicas, época em que se especializou em gestão de saúde pela FGV. Em 2023, inicia suas atividades junto à empresa Serve Oeste, de gestão ambiental de resíduos de saúde, representando a empresa em todo o Vale do Paraíba. Paralelamente, há mais de 30 anos atua como DJ e produtor de eventos, sendo um dos DJs mais antigos da região, ainda em atividade, com participação mensal em um programa de rádio pela Rádio Pop. Alexandre, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite para bater esse papo. Pessoal, vocês viram como cada convidado é diferente. A gente está com um convidado que eu não sabia se ele ia aceitar se eu trouxesse uma cerveja, alguma coisa, porque às vezes os convidados tomam uma cerveja, sabe? Que eu não bebo, eu bebo um vinho. Cerveja não é muito minha praia, muito de vez em quando. Mas aí, dependendo do convidado, quando eu já conheço, aí eu sei que a pessoa gosta, eu trago. Então, na próxima, caso você prefira a cerveja, a gente troca aqui. Bom, Sara, obrigado aí mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai bater um papo sobre vários assuntos. E sim, pode ficar à vontade, cerveja, vinho, mas café também é muito bem-vindo nesse dia friozinho, mas eu sou eclético. E o Alexandre é do meu time, Café Sem Açúcar, né? Café sem açúcar, desde sempre, nunca gostei do café adoçado. Inclusive, você brincou, né? Não sou psicopata, mas gosto do café.
E tem uma outra coisa também que a gente não comentou no off aqui, que quem toma café sem açúcar é tido como chato, né? Porque parece que a gente quer evangelizar as pessoas a tirar o açúcar do café. Eu evito ter esse tipo de Eu também, situação, eu evito. mas só o falar já... A pessoa já nos olha assim, já vem o chato falar que eu tem não que falo nada, mas não, sem açúcar, obrigado. Às vezes eu fico constrangido quando a pessoa tem o hábito de já adoçar o café na cafeteira, né? Aí você acaba tomando, mas Sim. não é gostoso. E acontece, né? Quando eu vou em algum lugar, geralmente locais públicos, o café já não vem adoçado, Sim. assim, né? Assim, quando tem muita gente. Mas, recentemente, fui no hospital, aqui em Guará, inclusive, tive uma dor nas costas, eu voltei pra academia dar uma melhorada. Mas aí era um horário que eu tava morrendo de sono, fui tomar um cafezinho, aí tava adoçado. Aí sabe quando você engole assim, meio... Acostuma, não tem jeito. Mas, gente, acostume, é costume. Se os primeiros são ruins, mas depois fica o contrário. Porque daí você sente o gosto do café. Você conhece o que é café. Mas tá bom, não vamos ser os chatos, não. As pessoas, quem sabe, elas já se influenciam só da gente não tomar. E hoje a gente vai falar de um assunto que, eu particularmente me interessa. Eu sou uma pessoa curiosa naturalmente, então me interessa por muita coisa. E esse assunto especificamente porque, como eu comentei aqui com o Alexandre, algumas pessoas que já assistem ao nosso programa sabem que eu trabalhei algum tempo em hospital. E um assunto que me interessava muito era essa questão de gestão de resíduos e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre ESG. Só que antes da gente começar, eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo o que é isso, né? O que significa isso? Num resumo, né? Porque eu sei que é extenso, que é um conteúdo longo, mas só para introduzirmos o pessoal nesse assunto. Bom, voltando um pouco no tempo, o ESG, na verdade, ele foi um resultado de uma preocupação que surgiu muito nos anos 90. E aí a gente teve até no Brasil... a Eco 92, não sei se vocês se recordam, que foi a primeira reunião mundial onde se começou a olhar para o meio ambiente. Né? O que estava acontecendo com o meio ambiente, os impactos no meio ambiente, das mudanças na vida das pessoas, dos países, de todo mundo. Certo. Então, foi um processo evolutivo e quando chegou em 2000, houve um primeiro relatório feito por um grupo de empresas multinacionais, onde qual foi a visão? O que foi observado nesse relatório? Bom, até aquele momento, o que as mudanças climáticas estavam gerando e atrapalhando, vamos dizer assim, o desenvolvimento daqueles negócios. E o que eles poderiam fazer para melhorar, mitigar e talvez num futuro não muito longínquo, diminuir essas mudanças. E isso foi um processo, né, que ele surgiu no meio corporativo, mas já em 2004, já saiu um primeiro relatório da ONU, já olhando nisso não só na questão corporativa, mas numa forma global geral. Por quê? Estava acontecendo uma aceleração nesses processos de mudança climática. E não só climática, tá? Aí é onde eu vou entrar, talvez a Sara, que é psicóloga, né, aqui de formação e profissão, vai linkar com algumas informações. Então, o que é o ESG? O ESG, eles são pilares de condutas que envolvem 3 áreas. O E, que é Environment, que seria sustentabilidade, o meio ambiente. O S é Social, de social. Certo. E o G é Governance, de governança. Tá? Então, são 3 grupos, 3 pilares de condutas, onde empresas, pessoas, governos teriam que passar a respeitar, passar a seguir, num objetivo de melhorar o mundo a partir dali. Muito legal. Tá? O que a gente falou aqui mais nesse sentido foi na sustentabilidade no meio ambiente, mas quando a gente fala em meio ambiente, não se prenda somente a você olhar o meio ambiente natureza. Quando a gente vai falar em social, eu vou falar no meio ambiente das pessoas. Sim. Tá? E aí vou voltar um pouquinho de novo no tempo, talvez um pouco mais. Desde a Revolução Industrial, que foi, acho, talvez um grande impacto
na forma com que as pessoas estavam acostumadas a viver e na forma com que as pessoas estavam acostumadas a trabalhar. No século passado, que foi criado, né, que a gente teve bem na virada do século retrasado para o passado, século XIX para o século XX, a Revolução Industrial, você teve, por exemplo, a linha de produção, né, o modelo de linha de produção que foi instituído principalmente pelo Henry Ford, né, que foi o principal, vamos dizer assim, case que a gente conhece. A forma da linha de produção exigiu uma adaptação do ser humano àquele modelo de trabalho, né, com horários rígidos, com processos bem definidos, e cobranças também em cima daquilo ali, e depois foi gerando a questão da qualidade, dos resultados, você passou a mensurar toda a questão dos indicadores de quanto que você investia em equipamento, tempo, pessoas, formação, e qual que era o resultado e o custo desse resultado e quanto que se conseguiria adquirir com aquele produto final. Então o ser humano, ele passou por uma transformação em 100 anos muito rápida. E nós entramos nos anos 90 muito com aquela visão do tipo, o século XXI tá aí, o século XXI vai chegar. Aquela expectativa. O mundo vai mudar totalmente. Os carros voadores estão chegando. Os carros voadores estão chegando, né? A ficção científica, ela levou o nosso imaginário a muita coisa. Não que isso tenha acontecido daquela forma, mas foi muito rápido. Os últimos 10 anos foram muito rápidos. E nós entramos no século XXI já num outro modelo que hoje, 23 anos depois, a gente pode dizer que nós estamos vivendo o futuro, vamos pensar assim. Até que ponto nós, seres humanos, e a nossa cabeça conseguiu acompanhar essas mudanças? E aí, eu vejo muito isso o tempo todo, tanto em consultório, né, no modo micro, quanto nos meus estudos no macro. O nosso cérebro não foi feito para acompanhar, assim, somos seres com múltiplas inteligências, mas até os mais inteligentes têm, às vezes, um pouco de dificuldade nesse acompanhamento. Exatamente, mas o modelo está pronto. O modelo está pronto. Né? A indústria, o comércio, os países, eles já têm esse modelo pronto, você tem que se encaixar. Isso. E muitas pessoas não conseguem se encaixar. Então, qual que é a grande, vamos dizer assim, patologia ou a grande doença do século XXI? Você sabe? Bom, eu ia falar que são questões de saúde mental. Exatamente. Todas as questões de saúde mental. Por quê? Eu vou usar um termo popular. O ser humano, ele entrou no século XXI e nesses primeiros 20 anos ele está espanando. Sim. Né? Então, não é câncer, lógico, tem a sua acaba gravidade. Que daqui psicossomatiza, mas... Exatamente, ele, é isso que eu ia falar, ele desenvolve todas as outras, potencializa todas as outras patologias que você pode ter no resto do corpo. Então, as doenças e as patologias de saúde mental hoje são a principal causa de afastamento da empresa, dos transtornos que as pessoas estão vivendo, um número altíssimo de suicídio, inclusive suicídio em baixa idade, né, e até em crianças, porque não estão aguentando. Então, quando a gente fala em social do ESG, envolve tudo isso. E aí eu estou falando também de meio ambiente. Primeiro eu falo aonde o ser humano vive, né? Qual é o ambiente que ele vive. Depois eu falo dele. E o último pilar é a governança. Como que essa pessoa vive nesse meio ambiente com outras pessoas? Quando a gente fala em governança, não é somente o governo, né? A governança tem a ver com o governo? Não somente. Mas a governança é você ter todos os processos definidos. Tem mais a ver com padrões. Padrões. Então, assim, vamos dar um exemplo. Se eu chego numa loja para ser atendido, e o vendedor ele me atende de uma forma, e chega uma outra pessoa na sequência, e aquele mesmo vendedor atende aquela pessoa de uma outra forma, melhor ou pior, quer dizer que não existe um padrão. Quando não existe um padrão, se eu assistir essa cena, eu vou querer perguntar por quê. E aí essa pessoa não vai conseguir dizer para mim por quê. Então, está faltando transparência. Sim. Né? Então, o que a governança vem? A governança ela vem para padronizar processos,
delimitar como que as coisas devem ser feitas e, acima de tudo, dar transparência aos processos. E isso você envolve muito, né, o compliance que a gente fala, as regras de compliance estão inseridas dentro da governança, a LGPD está dentro da governança. Então, tudo que você coloca de uma forma clara, transparente, e você consegue acompanhar o processo, quem fez, por que fez, e aí você sai daquele modelo onde a gente vê muito isso em empresa familiar, mas em empresas de modelo mais antigo, onde determinada função é feita por uma pessoa. Se essa pessoa entra de férias ou é mandada embora, acabou. Acabou, exato. Né? Sim. Você não tem o processo definido. Por quê? A empresa está presa à pessoa, aquela função era a pessoa e não era a função. Sim. Né? É uma brincadeira que eu gosto muito de falar, um termo que eu falo brincando, mas eu entendo ser muito sério, quebrando uma certa máxima aí. Pessoas são substituíveis. Não. Pessoas são insubstituíveis. Funções são substituíveis. Boa, real. Né? Então, eu posso trocar um gerente por outro. Mas eu não posso trocar a Sara, porque ela é única. É isso aí. Né? Então, essa visão, você entra dentro de governança, você entra dentro do social que nós estamos falando. Entendeu? Então, o ESG, ele veio como... ele traz esses pilares de preocupação para o mundo que eu acho que é inevitável. É uma viagem sem volta. Sim. Porque não tem mais como você pensar em desenvolver uma indústria, desenvolver um país, desenvolver uma sociedade, desenvolver um grupo de pessoas, uma associação de pessoas que seja, sem pensar no meio ambiente, sem pensar na qualidade física que elas vão estar vivendo aquela função, e que esse processo seja feito de forma determinada, clara, transparente. Muito bom. Vendo, comparando, na verdade, o que você falou com o nosso dia a dia, com a nossa vida, é possível usar o ESG, então, no nosso dia a dia? O tempo todo. O que você diria, assim, né? Eu já estou pensando aqui, inclusive, dentro da minha qualidade, porque eu entendi isso como qualidade de vida mesmo, qualidade de dia a dia de trabalho. Principalmente essa questão da governança, não tem como eu não levar isso pro meu dia a dia, até porque eu sou uma pessoa que é uma empresa, né? A psicóloga, dentro do conceito de tudo que eu faço, eu trabalho como uma empresa. E às vezes a gente enxerga essa questão de governança, de padrões, somente no modo de uma empresa muito grande, com muitas pessoas. E eu vejo que quanto mais eu padronizo meu dia a dia, mais aquilo que a gente controla cresce, né? Então, eu percebo que usar esses conceitos do ESG, essas boas práticas no meu dia a dia, podem fortalecer o meu trabalho. Talvez as pessoas que estejam nos assistindo também possam ter insights sobre isso, né? Exatamente. Olha para si e começa primeiro quebrar aquela grande frase que todo mundo usa como justificativa. Tô sem tempo. Ai, meu Deus. Não, você tá sem tempo. Bendita frase. Normalmente é porque você está desorganizado. Boa. E aí, se você começar a olhar os seus processos... Acho que doeu ali em algumas pessoas. Né? Se você olhar os seus processos, você vai ver o tanto que você se perde na execução dele. Olha, vou fazer determinada coisa, começa e termina. Se você começa a fazer aí não termina, aí você nunca vai terminar e realmente não vai ter tempo. Desculpa, a sensação de fracasso, quando você não termina alguma coisa, é tão grande que padronizar, ou então ter um mínimo ali de controle do seu dia a dia, te faz se sentir até um vencedor. Sim. Não é verdade? Fechei o dia. Exato. Né? Dentro do ESG existe o conceito de economia circular, né? Sim. O que é isso? A economia circular, ela vem muito dentro do modelo quando a gente fala da sustentabilidade, do meio ambiente, o que nada mais é o que a economia circular. Hoje, nós estamos acostumados a ver, por exemplo, eu vou produzir um determinado bem que eu extraio a matéria-prima da natureza. E aí eu produzo esse bem, eu vendo esse bem é consumido, o resíduo desse bem é descartado e jogo de volta para a natureza. Mas, se eu começo esse processo e na hora do descarte eu reaproveito esse bem e coloco ele de volta na cadeia produtiva, ele fecha um círculo. Um pedacinho dele é o processo de reciclagem, por exemplo. Vamos pensar, a reciclagem é o que a gente tem melhor na cabeça, né? Ele passa ao mesmo tempo que eu
deixo de agredir o meio ambiente, tá? Ele, por mais que seja controlado, mas ele está sendo descartado, então eu passo a aproveitá-lo, eu deixo de extrair outro item do meio ambiente, então eu uso ainda aquela matéria-prima e eu diminuo meu custo. Sim. Então, são vários ganha-ganhas que a gente tem nesse processo. A natureza então, ganha, a empresa ganha. É a economia circular. Certo. A gente tem um exemplo que eu gosto muito, por exemplo, num novo modelo do agronegócio, que são as fazendas dentro de florestas. Aquela visão que a gente tinha de que eu preciso desmatar uma área para fazer uma fazenda, isso aí não existe mais. Por quê? Se eu tenho uma floresta, se eu consigo, e entre as árvores eu tenho espaços que eu posso produzir, eu posso fazer ali a área produtiva. Aquele ecossistema, ele vai proteger a minha fazenda. Sim, eu vou ter água, vou ter mais água, não vou gastar tanto com irrigação, porque aquelas árvores, elas por si só já criam mecanismos de irrigação. As pragas, a própria natureza, aquele ecossistema, ele já criou uma defesa, então eu vou aproveitar aquele ecossistema. Então, isso é um modelo muito moderno, fantástico, que você protege a natureza, você gera alimento, né? E você diminui seu custo. E aí o custo, eu falo, tanto o custo ambiental da agressão ao meio ambiente, quanto o custo da própria operação financeira, que é a produção de alimento. Sim. Né? E isso é um dos exemplos, mas aí você pode pensar tanto nas matérias-primas que são extraídas. Por exemplo, vamos pensar no alumínio que você extrai. Hoje o Brasil, né, agora em maio, ele conseguiu reciclar 100% daquele alumínio que ele gasta. Ou seja, ele parou de extrair da natureza. Nossa, que vitória, né? Entendeu? Mas, assim, ao mesmo tempo que é uma vitória para o alumínio, se nós formos pensar que daquilo que tem potencial de ser reciclado, o Brasil só recicla entre 3% e 5%, é muito pouco. Por quê? Assim, as pessoas não têm, as empresas, cultura. Né? Cultura, né? É cultura. Tá. A cultura tanto da empresa, mas principalmente nossa no dia a dia. Sim. Né? Da forma com que você olha para aquele resíduo e você enxerga ele como o famoso lixo, mas aquilo ali é dinheiro. É dinheiro, E o Brasil é um dos países que mais enterra dinheiro diariamente. Sim. No mundo. Para você ter ideia... Só uma adendo, vó Tereza que eu digo, a avó do Edinho, é o diretor aqui da TV, ela comenta isso comigo, assim, e é interessante, né? Uma senhora de 70 e poucos anos... tem uma visão tão, eu diria até tecnológica, né, atual, que ela falou, esses dias, sempre a gente separava as latinhas para ela. Aí esses dias eu fui, falei, onde que a gente tá descartando garrafa PET? Ela falou, dá tudo aqui para mim. Garrafa PET, e aí ela vai reciclando, ela vai dando uma lição, na verdade, né, para todos nós que, às vezes na correria do dia a dia, a gente não faz a separação correta, a gente descarta. Para algumas pessoas, inclusive, isso é sustento familiar. Sim. Né? E a gente não... Dentro das nossas casas, às vezes dentro da empresa tem... E aí vai doer de novo, né? O Jano já deu algumas aqui, uns acordos pra gente, mas isso também é muito real. Eu já vi, dentro de empresa, o descarte lá, os lixinhos para serem descartados, e a pessoa jogar errado. Sim. Sabe? Aí eu fico pensando, se aqui que tá tudo certinho, ela já joga errado, eu fico imaginando que o lixo da casa dela, então, totalmente bagunçado. Né? Então isso é muito importante. Nas cooperativas, quando a gente vê, se a gente sai da nossa bolha e começa a enxergar o mundo como um todo, né, de uma maneira mais holística, a gente vê que as cooperativas de reciclagem, elas sustentam muitas pessoas, uma parte muito grande da população. Está bem pertinho da gente, inclusive. Acho que a cooperativa hoje é o exemplo mais próximo que a gente tem do quanto que uma boa gestão de resíduo, você reciclando ele e seguindo esse conceito da economia circular, ele gera renda. Né? Ele sustenta famílias, ele sustenta pessoas. Olha só como dá pra gente fazer parte de algo numa visão mundial sem sair da nossa casa. Se todo mundo plantar essa semente, se todo mundo fizer a sua parte,
Olha o tanto de situações que a gente pode mudar. E às vezes a gente fica pensando assim, a gente coloca muito a responsabilidade da mudança em quem está ali na política, em quem está no governo e tudo mais. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também, né? E mudar as realidades. Eu sempre falo assim, não adianta você querer mudar o mundo se você não arruma nem a sua cama. Então, mudar a realidade também envolve isso. O que a gente pode fazer, né? Então, esses conceitos que você está trazendo hoje, valiosíssimos, fazem parte disso também, né? É mudar a minha realidade e dentro daquilo eu estou fazendo a minha parte para uma mudança mundial, né? Existem condutas, né, dentro do ESG? Sim. Falou um pouquinho pra gente sobre isso. A conduta, a gente já invadiu falou, um pouco, né? esse tema, que assim, vamos falando dos 3 pilares. Bom, na parte de sustentabilidade, o que eu faço, e vou jogar para você dentro da sua casa, né? O que você faz dentro da sua casa que você entenda que você está preservando o meio ambiente, tá? Porque tem 3 situações que nós, na verdade, vamos falar de um modelo que a gente vivenciou até hoje. O ser humano, ele vem do modelo extrativista. Ele sempre tirou da natureza e pouco devolveu de uma forma benéfica, né? Hoje a gente entende que esse modelo extrativista, ele está acabando com o planeta, então ele tem que parar. Sim. E aí agora nós temos que, além de ter condutas que parem com a agressão, a gente tem que devolver algo para repor aquilo que foi tirado. Não adianta só parar, a gente está atrasado, né? A gente está devendo. A época de só parar já passou há muito tempo. Agora a gente tem, tanto que se fala muito, se falava, vamos voltar um pouco lá, né, que a gente falou na questão do 2000, na virada do século, falava, não, o que nós vamos deixar para as novas gerações, o que vai acontecer com a nova geração, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Esse momento está sendo agora. Agora. Entendeu? Porque não foi feito nada, isso nós estamos falando de 20 anos atrás. Não foi feito muito pouco. Esse tempo de futuro que a gente imaginava, ele foi encolhendo. A natureza todo dia ela bate na nossa porta com alguma cobrança que nos surpreende e que a gente vê o quanto que nós somos, que nós não temos governança sobre ela. Vimos isso demais, assim, de uma forma grandiosa agora no começo desse ano, né? A natureza devastou muitos lugares. Sim, né? Sim. A nível global era muito quente, muito frio, tempestade, chuva, seca, queimada, enfim. E aí você tem quais são as condutas que a gente vai fazer dentro de casa? Quais são as condutas que nós vamos fazer para com nós mesmos? Né? Autocuidado também. Do autocuidado, da sua programação diária e seguir aquela programação. Qual que é as regras que você trabalha dentro da sua vida para ações, por exemplo. Vamos pensar, a gente já ouve muito falar muito das condutas de corrupção. Sim. Mas as condutas de corrupção podem estar no seu dia a dia de forma automática, né? Um furar-fila, um troco que o caixa errou e você não devolve. Então, essa questão cultural de tirar vantagem em tudo, exatamente, em cima das outras pessoas. Né? A famosa lei de Gerson, tem que acabar com essa lei. Então, esses seriam, vamos dizer assim, condutas. No mundo corporativo, que é onde talvez isso ganha uma proporção maior. Que inclusive muitas pessoas que são líderes dentro das empresas nos assistem. Então, olha que bacana. Se empresas não estiverem fazendo isso, estão um pouco atrasadas. Eu acho assim, na parte de governança, na parte de sustentabilidade, o primeiro olhar que a empresa tem que ter a ação, a linha de produção dela impacta em algo para o meio ambiente? Primeiro ponto. Não impacta. O que eu posso ajudar? Vamos pensar na energia elétrica, por exemplo. O Brasil, basicamente, ele tem como principal fonte de energia elétrica a energia hidroelétrica que vem das usinas hidrelétricas. É uma energia considerada limpa porque eu utilizo a própria força do meio ambiente, que é a força dos rios e da queda d'água, para impulsionar turbinas e gerar energia. Só que a construção de uma hidrelétrica é algo que gera grande impacto. Sim. Né? A gente tem o último exemplo lá da hidrelétrica de Belo Monte, que causou um grande impacto e não produz tanta energia assim. Isso é um exemplo. Então, o que a minha empresa poderia fazer?
Hoje, para nós aqui na região sudeste, o melhor modelo que a gente tem é a energia fotovoltaica, né? As famosas fotocélulas. Então, assim, será que eu consigo 100%, 50%? Qual é o percentual que eu consigo eliminar de tirar a energia dessa que eu pego da rede, que vem de uma hidrelétrica, ou às vezes de uma termoelétrica, que é o pior modelo que a gente tem, que é o que queima carvão e joga um tanto de CO2 para a atmosfera? Será que eu consigo melhorar esse processo e através do meu telhado eu pegar energia? Ou até mesmo se você quiser comprar de uma fazenda, que hoje existem fazendas de energia, então eu vou estar também melhorando nessa questão da sustentabilidade. Um outro exemplo é a utilização da água de reuso, né, a água da chuva, a água que você usa, por exemplo, da pia que você lavou, você passa por um processo de filtragem simples. Eu posso usar essa mesma água para lavar uma roupa ou para limpar um chão. Eu não preciso usar aquela água que foi tratada, que vem com cloro, bonitinha, do seu serviço de abastecimento para regar a calçada, entendeu? Uma coisa muito simples também dentro das empresas, até meus amigos que são gestores sabem disso. Toda vez que eu vou... Eu palestro bastante em empresa também. Aí quando eu vou lá, eu falo assim, gente, ou eu pego um copo e uso ele o dia inteiro, ou se eu trabalho, eu levo minha caneca. Agora. Caneca, garrafinha, né? Todo mundo tem a sua garrafinha. Tem muitas empresas que dão essa garrafinha. Quando o funcionário chega, ele ganha um kit. Né? Esse kit tem garrafinha, tem caneca. Por quê? Já pensando nisso. Aí você elimina o uso do copo plástico, que vem de um mineral, de um bem fóssil, né? E é finito, uma hora ele vai acabar. Exato. Né? Vamos pensar dentro dessa área agora do ser humano, olhando para a empresa. O que a empresa faz para o seu colaborador? Porque assim, ele paga o salário, ok, mas ele trabalhou. Então... fazendo o básico. O básico, mas só isso. Hoje isso é pouco. Então, a gente vinha de um modelo de sucesso onde uma pessoa que ganha um bom salário, ele entendia que ele era uma pessoa vitoriosa. Independente de como era o dia a dia de trabalho dele. Porque eu não sei se as pessoas que são mais novas, que nos assistem, sabem que antigamente a gente não tinha humanização no trabalho. Não. Em muitos lugares essa humanização ainda né? É para vender palestra. Mas enfim... não vou brigar com o pessoal que palestra sobre isso, não. Dentro da empresa, vou citar alguns exemplos aqui. As empresas, ela se preocupa com você, com o seu bem-estar. Você tem plano de saúde. Tá, e o que mais? Você tem academia, você tem um estacionamento, você tem momentos de descontração dentro... dos intervalos ali, né? Ou do dia a dia, ou do mês... você tem algum tipo de programa de formação para melhorar o seu conhecimento, ela te ajuda com uma bolsa, com cursos, incentivos, né? Entendeu? E vou além, não é só o funcionário, a família do funcionário, tá? Por exemplo, a gente tem hoje umas cooperativas de ginástica, né? Que envolve a família do funcionário, não só o funcionário. Por exemplo... Vou citar o exemplo de uma indústria, né? Ele está instalado em um determinado bairro, ou próximo de um bairro. Ela faz alguma coisa para aquele bairro de melhoria? Ela, de repente, ela incentiva uma creche para aqueles funcionários mesmo? Adota uma praça. O que ela devolve? Né? Estamos falando aqui do que é devolvido para o meio ambiente. Voltando a dizer, quando eu falo meio ambiente, não é só a natureza, é todo o contexto. E governança, as condutas, por exemplo, de processos, o processo de admissão dentro de uma empresa, ele é claro? Você passou por uma seleção que é padronizada? E depois, durante a sua vida profissional lá dentro, existe algum programa de incentivo? Existe algum programa de ascensão funcional? E esse programa de ascensão funcional, ele é claro? Não é aquela coisa de, eu sou amigo do diretor, eu ganho promoção, aí o outro é mais antigo. Enfim, porque e aí entra até o conceito
uma coisa que eu acho bem interessante, que é o conceito da experiência. Sim. Né? Você é experiente porque você tem diversidade na sua história de trabalho, ou seja, você fez várias coisas, passou por várias fases, ou você está, por exemplo, há 20 anos fazendo a mesma coisa. Porque tempo não é experiência. Né? Às vezes a pessoa está lá, ela aprendeu uma coisa em 1 ano e ela repete esse 1 ano há 19 anos. Exato. Ela não é experiente. Ela tem 1 ano de experiência. Ela tem 1 ano de experiência. Né? E ela repete aquilo há 20 anos. Então, esses processos estão definidos dentro da empresa. A forma com que essa empresa negocia com outras empresas, ela tem algum tipo de controle. Recentemente, saiu uma reportagem onde a Federação dos Bancos iria começar a criar mecanismos que iriam travar as linhas de crédito para as empresas que não têm, por exemplo, um olhar de preservação ao meio ambiente. Olha isso. Entendeu? Na verdade, está tendo que começar a punir para ver se as pessoas fazem alguma coisa. Infelizmente, o brasileiro funciona assim. Acho que não só o brasileiro, né? De uma forma... Mas eu acho que o brasileiro é muito isso, quando dói no bolso. Infelizmente, é verdade. É até engraçado, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas eu tenho... A gente vai conversando, eu vou lembrando de algumas coisas. Mas tem uma galera que me assiste, eles são sócios de uma empresa que eu presto serviço. Tenho estado com eles há algum tempo e eu sempre falo, gente, eu não quero fazer RH, mas eu não consigo deixar de fazer consultoria com essa empresa porque eles são muito legais. E nós estamos implantando a governança, na verdade, processual em geral, mas me chamaram para falar especificamente da área de RH. Como eu comentei com você que eu sou uma pessoa que gosta de me envolver, eu já estou até na área de TI ali com eles, porque na verdade tudo envolve pessoas, né? Tem a ver comigo. E é o que eu tenho falado muito com eles, o quanto os funcionários, de um modo geral, já estão muito mais motivados e isso gera um ambiente mesmo, assim, uma atmosfera muito mais agradável de trabalhar. Entenderam, assim, hoje eles têm um padrão que antes não tinha nenhum padrão assim, a gente trabalha home office, é regime híbrido, como funciona. É uma empresa de tecnologia, de TI, inclusive é uma empresa que faz um serviço muito interessante que é de geoprocessamento. E aí eu falava... eles trabalham tão bem, empresas, né, em geral que estão nos ouvindo aqui agora, não adianta fazer bem feito só aquilo que você faz se os outros aspectos ali que fazem de você uma empresa não estão bem estruturados. Então não adianta, por exemplo, eu ser uma boa psicóloga, atender bem o meu paciente ali, se por trás disso eu não tenho uma conduta dentro do meu RH, né, dentro das pessoas ali que minimamente trabalham comigo, porque eu não trabalho sozinha, né? Eu não tenho funcionários, porém eu tenho as pessoas que me ajudam ali, aqui na TV, por exemplo, que é uma forma de fazer de devolver algo também para o meio ambiente. Tem as pessoas que trabalham fornecendo algum material que eu precise e tudo mais, né? Então, dentro de tudo isso, gente, isso tudo que a gente está comentando aqui agora, eu não sei, até depois eu perguntar para o Alexandre, né? A gente vai deixar também os seus contatos aqui. Se existe algum tipo de consultoria ou alguma coisa, porque isso, se você tem uma empresa, e os meus amigos que têm empresa sabem que essa é uma indireta para eles e ainda não começaram a pensar nisso, vamos começar a acordar para isso, tá? Nosso papel aqui não é dizer que a gente sabe mais do que alguém, muito pelo contrário, mas é mostrar para vocês que existe algo que pode levar vocês muito além dentro do que fazem no dia a dia, né? Com certeza. E o mundo está em constante evolução e isso eu chamo de alta tecnologia comportamental, né? E a coisa está acontecendo. Se você, principalmente a empresa está nos assistindo, se olhe e veja o que você está fazendo, senão você vai ficar para trás. Exatamente. Isso que você comentou é algo que eu amo, assim. A tecnologia, gente, não são só equipamentos. Não. Né? Isso que a gente está falando de tecnologia aqui. A gente está falando de modernidade, a gente está falando... Só que, infelizmente, nós estamos falando de tudo isso porque nós, como eu comentei, assim, né, de uma forma em tom de brincadeira, mas é muito real, a gente está devendo para o mundo. Tá. E o mundo está mandando essa conta. E a conta ela vai chegando, né? Conta pra gente um pouquinho, Alexandre, agora desse seu momento profissional, assim, o que você puder contar, que eu sei que tem coisas que a gente conversa só no off, né? Uhum. Mas enfim, o que o Alexandre tem feito hoje profissionalmente, assim, divulgar um pouquinho mais desse ESG, até como uma cultura que
trazendo talvez isso para uma cultura aqui, Vale Paraibana também, né? A gente tem muita indústria aqui na nossa região. Eu moro em São José, lá eu vejo muito, mas aqui também em Guará, que é onde a gente grava o programa, onde é o QG da TV, também temos muitas indústrias. O ESG não se aplica só a indústrias, né? Como funciona isso na prática mesmo, assim, do dia a dia, né? Eu posso citar nome de empresas? Eu até ia perguntar se por você tudo bem, para nós tá ótimo. Não tem problema. Eu vou citar alguns cases que eu tenho visto, que ou já tem algo bem encaminhado ou estão nesse modelo. Nós temos, por exemplo, a BASF, que é uma grande indústria química e uma multinacional, e se você for pensar, uma indústria química é algo que agride, né? Forte, pesado, ela sabe disso. E ela sabendo disso, desde 2017 ou 2016, se não me engano, ela tem um programa onde ela incentiva financeiramente ações de sustentabilidade com o meio ambiente. Tá? Sim. Então, acho que no mês de agosto ou setembro, não me recordo, ela lança um edital que ela abre para entidades, principalmente do terceiro setor, que precisam de um aporte financeiro, que nessa área todas precisam. Todas. E que tem alguma devolutiva para a sociedade. Legal. Né? Se eu não me engano, aqui em Guará, a que está em vigor é o ILA, né? O Instituto Lucas Amoroso, se eu não me engano, não me recordo se tem mais algum, que foi do ano passado. Mas isso é uma ação que ela faz em todas as unidades da América Latina. Né? Legal. Então ela também está olhando, já tem esse olhar, alguma forma dela devolver para a sociedade, alguma coisa. Né? Aqui em Guaratinguetá, eu tenho visto, através da mídia, inclusive, a empresa de saneamento da cidade, a SAEG, ela tem... eu vi duas ações que me chamou muita atenção. A primeira foi, eles têm um programa que eles ajudam a formação dos funcionários. Então, eles têm algum tipo de parceria com entidades de ensino, onde eles promovem a atualização, né? Ou, por exemplo, aquele funcionário que sempre quis fazer uma faculdade e não tinha condição. Enfim, a empresa paga um percentual desse custo. E uma outra que eu vi recentemente é um modelo onde a empresa dá a estrutura de caixa d'água para famílias de baixa renda. Olha que legal! Porque o que acontece? Vamos ser bem sinceros. A população mais carente, quando constrói uma casa, ela não segue todos os critérios da engenharia para a construção de casas, principalmente ter uma caixa d'água. Qual que é a função da caixa d'água? Te dá um abastecimento daquela unidade para quando se faltar água na rede pública, às vezes uma manutenção, algum problema de falta d'água, você tem uma reserva e você consegue se provisionar por um período por conta daquela reserva. Quando você não tem caixa d'água, estourou um cano na avenida lá de cima, a empresa tem que cortar água, você ficou sem água. Sim. Então, eles têm um programa de dar caixas d'água para as pessoas de baixa... Tem uns critérios lá que eu vi na matéria que comprovam esse tipo de necessidade. Eu estou olhando para o social. E nas duas situações, eu estou olhando para o social. Né? E, recentemente, se eu não me engano, eles criaram processos lá de auditoria, olhando para essa coisa do compliance, de regras, de conformidade. Então, você tem setores dentro da empresa que fiscaliza ela própria. Entendi. Tá? Legal. Então, ou seja, é a governança. Legal. Você dá transparência aos processos. E a mais recente experiência que eu vi, eu não vou saber explicar exatamente, porque eu vi também através da mídia, o Rotary Club, né, a entidade Rotary, na área que envolve, se não me engano, Rio de Janeiro e aqui Vale do Paraíba, existe uma ação que eles fazem em várias cidades. Eu vi uma ação deles em Caraguatatuba, que saiu numa rede aberta, uma matéria, e recentemente eu vi uma em Cruzeiro, onde eles têm uma parceria com uma entidade e que faz a logística reversa. O que é a logística reversa? Só para vocês entenderem.
Desde que a gente, né, que se criou, se não me engano, a lei 12.800, eu não vou me recordar agora o número da lei, mas é que a lei que regulamenta a questão de resíduos, tá? Gestão de resíduos, o PGRSS. Essa lei, ela criou o conceito de logística reversa. Toda empresa que gera um resíduo que é considerado grau 1, ou seja, extremamente contaminante, ele tem que criar uma forma desse resíduo voltar de volta para ela. Até para ela reciclar e tirar esse potencial risco da natureza. E aí o Rotary, ele criou, sabendo disso, ele criou ações que ele faz nas cidades e coleta eletroeletrônicos. Sim. E a coleta do eletroeletrônico, essa empresa devolve de uma forma financeira, por peso, e essa renda eles distribuem em APAES, em asilos, em entidades, né, do terceiro setor daquela cidade. Eu vi a matéria em Caraguatatuba, foi para compra de cadeiras de roda para uma determinada entidade. Então, cada cidade ele vai ter uma dinâmica onde você vai tirar um resíduo que é extremamente contaminante, que é um computador velho, um tablet velho, um celular velho, um monitor velho, uma televisão de 29 polegadas de tubo, um negócio com trambolho, uma geladeira velha, tudo que vai na tomada, eles retiram da natureza e, apesar de ser altamente contaminante, ele fica dentro da sua casa e muitas das vezes não te incomoda, porque ele não fede, ele não sai nada dele, ele não incomoda, ele tá no fundo de uma gaveta, num quartinho no fundo. Se for uma geladeira, às vezes vira um armário. Vira um armário, entendeu? Todo mundo tem no mínimo aqui 10 quilos de resíduo eletroeletrônico em casa. Celular velho que não funciona mais. E você não sabe o que você faz. Então, essa é uma ação também que, né, eu coloco como um case de sucesso. Muito legal. Que você devolve, você tira algo que iria atrapalhar a natureza, que talvez esteja ou vai atrapalhar você na sua casa, e você está ajudando outra pessoa. Através, né, dessa ajuda a essas entidades. Então, mais um modelo que a gente tem aí desses 3 pilares que nós estamos falando. Interessantíssimo. Quando a gente passa ali na Johnson, em São José, tem, acho que são painéis solares também que eles... A Johnson, ela faz muitas ações dentro dessas condutas, dentro desses 3 pilares, mas tanto de capacitação e tudo mais. Inclusive, esses painéis, eles foram instalados há pouquíssimo tempo, sabe? Eu acho que deve ser algo, eu não entendo muito bem, mas eu imagino que seja algo para recuperação de energia também, ou para alguma forma nesse sentido. Uma outra coisa também que eles fazem que eu acho muito legal, eles têm uma escola de enfermagem dentro da Johnson, que é altamente concorrida lá para o pessoal da região ali, São José, Caçapava, Jacareí. É uma empresa, uma indústria também, indústria química, né, de certa forma, acho que não se chamaria assim, mas sim, bom, fazem produtos ali também que geram resíduos altamente prejudiciais para a natureza, se não for bem gerido, né? E eles fazem tem muitas outras ações voltadas para o meio ambiente e tudo mais, pessoas em geral. Muito legal. Bom, queria finalizar então o nosso bate-papo aqui, agradecendo mais uma vez. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, deixar mais um recadinho. Eu quero que você venha alguma outra vez pra gente falar do Alexandre DJ. Tá bom. Porque no mini currículo a gente falou aqui, eu tenho certeza que as pessoas devem ficar um pouco mais curiosas, né? Porque a gente tem o estereótipo do DJ, sempre muito informal, né? E aí você trazendo tanto conhecimento de uma área totalmente diferente, né? A gente fica pensando como que cabe tudo isso dentro de uma cachola, né, gente? Ó, o seu diretor aqui, ele foi meu aluno, tá? Olha que legal! Muito legal. Aí a gente vai te convidar uma próxima vez aí pra bater esse papo, quem sabe trazer um sonzinho aqui pra gente, tá? Então, muito obrigada, agradeço muito. Eu agradeço, Sara, o convite, ao Ed e a vocês que nos acompanharam até agora. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Obrigada.
educação financeira nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, com juros altíssimos e inflação elevada. Diante desse cenário, você tem duas opções. Ou você se educa financeiramente, ou você vai viver para pagar boletos, perdendo qualidade de vida e entrando no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça a Quero Money.